Olá, turma, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Para quem não está lembrado, eu sou a professora Ilma e leciono o componente curricular de Geografia. Tudo bem? Nós estamos passando por um momento, né, um tanto que difícil, que é a pandemia aí do Covid-19, mas vamos pedir a Deus, né, termos aí muita paciência para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Tá legal? E nós iremos estar aqui agora na nossa primeira aula de geografia falando sobre um conteúdo denominado de paisagem. Para Milton Santos, que foi um grande geógrafo, né, faleceu lá em 2001, ele falava que paisagem é tudo aquilo que nós vemos, tudo que nós observamos, tudo que a nossa visão alcança pode ser considerado paisagem. Lembrando que o paisagem para a geografia, que a paisagem para a geografia, ela não é somente o que é belo, mas o que é feio também, tá? Então, algum impacto ambiental sobre um determinado bioma, sobre uma determinada floresta, ou até mesmo, né, uma floresta intacta, linda, tudo é paisagem, né, para a geografia. Só que, porém, existem as paisagens que são classificadas em paisagens culturais e paisagens naturais. Mas vamos falar primeiramente da paisagem natural. Paisagem natural são aquelas que nós podemos falar que ainda não sofreu a interferência humana, a ação antrópica, né? Ou seja, o homem ainda não chegou, transformou e modificou por completo esse espaço. Os elementos que nós podemos considerar como paisagem natural pode ser um deserto, pode ser um lago, não é isso? Uma floresta, dentre outros, um belo rio, né, como o nosso rio Amazonas, tá bom? Todos esses elementos fazem parte do que nós denominamos de paisagem natural. Lembrando que nem no mundo todo é difícil hoje nós termos totalmente uma paisagem que ainda não sofreu nem um pequeno impacto da ação do homem sobre esse espaço, né? Todos os espaços hoje, infelizmente, nós não podemos falar que eles estão intactos, não é verdade? Mas, né, a natural, você vai lembrar dos elementos da natureza, beleza? E quando a gente fala que uma paisagem ela é cultural, também podem ser chamada de humanizada, tá? Humanizada. Nós podemos falar de quê? Nós estamos falando de uma paisagem que sofreu a interferência humana, né? Ao contrário da paisagem natural. Ou seja, ela já sofreu de forma impactante, digamos assim, modificações pela ação antrópica, que é a ação do homem. E lógico que nós não podemos dizer que isso seja um ponto negativo por completo, né? Uma vez que nós precisamos que o homem transforme determinados espaços para o quê? Para satisfazer as nossas necessidades, não é isso? Pode ser para a construção de uma usina hidrelétrica que vai gerar energia, pode ser para construções de algumas indústrias que vai produzir bens que nós precisamos desses determinados bens, certo? Então, assim, as transformações elas são necessárias? São, né? Uma cidade, aos poucos, ela vem sofrendo, vai passando por transformações e modificações de acordo, né, digamos assim, a sua população vai necessitando daqueles itens, certo? Então, essa é a chamada paisagem cultural ou humanizada. Nós podemos lembrar aí, pode ser as pontes, as estradas, as casas, não é isso? Pode ser as praças, ou seja, as escolas, os hospitais, certo? Todos os elementos que nós temos ao nosso redor, né? Nós podemos estar aí determinando, né, como paisagem cultural ou humanizada. Lembrando também, tá, que essas paisagens tão importantes para nós, elas têm que ser transformadas, elas têm que ser modificadas. Porém, o homem não pode se aproveitar dessas questões, né? E simplesmente
transformar de forma exagerada, muito impactante, né, elementos importantes dentro do nosso espaço, né, dentro de uma determinada paisagem. Então, nós podemos colocar como exemplos os nossos biomas, né? As nossas florestas, onde o homem está nos últimos tempos, né, exagerando na transformação e modificação desses espaços. É o que acontece com a Mata Atlântica, que já aconteceu, né, com a Mata Atlântica, e acontece até os dias atuais, em que o homem acaba devastando a Mata Atlântica para retirar recursos, né, como a madeira, certo? Para simplesmente o quê? Para a construção de casas com essa madeira, ou muitas vezes é devastada para dar lugar para a pecuária, que é a criação do boi, certo? A floresta amazônica, né, que vem infelizmente sendo uma das mais devastadas nos últimos tempos. Por quê? Porque o homem quer retirar dela recursos essenciais para simplesmente produzir mais e mais, né, visando muitas vezes não a satisfazer as necessidades de uma população, né, mas sim satisfazer as necessidades financeiras. Então, modificar é essencial. Agora, para suprir as necessidades, agora não de forma altamente impactante, visando somente o lucro. Tá bom, turma? Olha, vocês ainda vão assistir, tá? Uns 2 videozinhos que eu vou estar colocando como atividade, em que você vai estar tendo mais uma basezinha desse conteúdo, tá bom? Mas por enquanto é só. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam, se for sair de casa, só mesmo em casos assim essenciais, turminha, se cuidem, tá? E quando for sair de casa, não esqueçam de usar a máscara. Um beijo, fiquem com Deus.